Olá, olá, olá! Muito boa tarde! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje com o tema de ansiedade. Como é que a gente pode fazer para resolver o problema do século, o mal do século? Estamos no Brasil como campeão de ansiedade, o país campeão de ansiedade, tendo quase 30% da população em grandes centros com sintomas de ansiedade que são em um nível patológico. E o que causa ansiedade? Como lidar com a ansiedade? Como ajudar um familiar que tem ansiedade? Como que é essa coisa, esse negócio, esse contexto aonde você se preocupa demais com as coisas que tem por acontecer, aonde você sofre por antecedência, com pensamentos repetitivos em cima de uma área, em cima de um contexto da sua vida, às vezes preocupando demais com o trabalho, às vezes preocupando demais com as finanças, às vezes preocupando demais com a segurança dos filhos, às vezes preocupando demais com a própria saúde física, com a sensação que está doente. E qual é a relação da ansiedade com o transtorno de pânico, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo? Qual a relação da ansiedade com a depressão, que com muita frequência vem junto da ansiedade, no sentido de preocupação excessiva? E qual que é a visão médica, psiquiátrica? Como psiquiatra eu vou trazer, e vou trazer também uma visão sistêmica, uma visão do ponto de vista da causa da ansiedade, que se configura como sentimentos adotados de episódios onde rolou muito medo, rolou um risco real, seja na sua infância, seja no seu nascimento, seja nas gerações anteriores. E nessa live aqui eu ainda vou te conduzir em um processo, que é a autoliberação dos traumas que estão causando a ansiedade na sua vida. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Elaine, querida, doutora Jéssica, Angeline, boa tarde, muito boa tarde. Tiago dos Santos, meu querido mentorado. Lima Cosmo, quem está chegando aí vai dizendo de onde você está falando. Lilian Peixoto, de Londres, mora lá pertinho dos meus cunhados que moram lá. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda, muito bom ter vocês aqui. E já bora refletindo, né, sobre o que é então a ansiedade. A ansiedade, como é para você? Primeiro eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto de entrar dentro de um conteúdo que não seja superficialmente racional, que seja um processo, que seja uma vivência, que seja uma experiência. E vocês já estão acostumados com as minhas lives que eu não trago um conteúdo que é possível de você engavetar. É um conteúdo que ou você faz o que tem que ser feito, ou você fica na superficialidade e a sua vida não resolve nada. E você prefere o quê? Ficar na superficialidade e continuar sofrendo? Ou realmente aprofundar na questão, se entregar ao processo e resolver o problema? Coloca aí nos comentários como que é para você esses conteúdos que eu trago. O que vocês estão achando? Eu passei aí bem, eu acho que uns 3 meses sem fazer live com frequência, e agora eu voltei a fazer live 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 13 horas. Nós estamos aqui fazendo live nos temas mais variados. Eu estou lançando
enquete no Stories para vocês escolherem o tema. Vocês escolheram o tema da prosperidade, que foi na live da quarta. Quem não assistiu ainda está lá disponível. O tema de hoje que vocês escolheram é o da ansiedade. Então coloca aí nos comentários como que é para você a ansiedade. Você sente ansiedade? Você se preocupa demais com as coisas? Neucimar, de Jaraguá, seja bem-vinda. Então, Aldi está falando aqui, ó, eu prefiro resolver o problema. Com certeza. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que veio com uma história extremamente complexa do seu contexto atual, aonde a preocupação excessiva, o sofrimento antecipatório atrapalhava o relacionamento, estava ali atrapalhando o trabalho, estava atrapalhando a criação dos filhos, porque ela ficava preocupada demais com tudo isso, e ela estava dentro de um contexto de muitas histórias do que está acontecendo atualmente, quando na verdade a gente tem que olhar para dentro e se perguntar por que todo esse contexto está acontecendo comigo, por que eu vivo isso, o que tem dentro de mim que me faz atrair um contexto onde eu me preocupo demais. A Sônia está compartilhando ansiedade e pânico. Vou explicar direitinho, viu, Sônia? Como que faz para você livrar-se da ansiedade. Neucimar, gosto muito dos seus conteúdos, eu acho muito produtivo. Obrigado, querida. Obrigado pelo feedback aí, fico muito feliz. Gosto muito da participação de vocês. Isso mostra que você está presente, disposta, disponível. Em falar nisso, se você gosta aí do meu conteúdo, acha que faz sentido, clica nesse aviãozinho, chama aí pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, com certeza você vai ter alguns amigos que curtem o desenvolvimento pessoal, que curtem os conteúdos de terapia, de autoconhecimento. Chama essas pessoas para estarem com a gente, vai ser um prazer recebê-los por aqui. E coloca aí nos comentários como é, você se preocupa demais? Coloca um joinha se sim, ou se não, se você não se preocupa muito. Hoje, o seu contexto de vida te traz muita preocupação? A Sara está compartilhando com a gente que a ansiedade que ela sente, inclusive, deixa ela paralisada. Coloca aí, deixa eu nivelar um pouquinho, deixa eu ver o que vocês realmente precisam. Estou aqui para vocês, então estejam presentes, dispostos, disponíveis, comente, compartilhe com os colegas, as outras pessoas que estão na live aqui. Temos aqui alguns alunos do método ALV, sejam bem-vindos. Ansiedade, então, é a doença do medo, é a doença da preocupação excessiva, do sofrimento antecipatório, do pensar no que tem por acontecer com medo das coisas darem errado, do pensamento negativo. E quando existe essa tendência a um pensamento negativo, a uma preocupação excessiva, a um sofrimento demais, pensando no que vai acontecer, o que não vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado. Quando existe um sofrimento, isso se caracteriza como o que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. Porque vamos lá, o que diferencia uma ansiedade que é normal e uma ansiedade que é uma doença que precisa de uma intervenção? Basicamente é o sofrimento, a disfunção. Ou você sofre subjetivamente de ficar preocupado o tempo todo, ou você tem uma disfunção na sua função de mãe, na sua função de trabalhadora, na sua função de empresária, na sua função de dona de casa, na sua função do seu trabalho, na sua função de pai. Então você tem problemas, você começa a ter adoecimentos físicos, gastrite nervosa, alergias que vêm. Você tem um impedimento, por exemplo, em uma das manifestações da ansiedade, que é a fobia social, aonde o seu medo foca na avaliação das outras pessoas e começa a sentir uma sensação de medo muito grande quando você se expõe. Quando você está num grupo de amigos e pega a palavra para falar, todo mundo olha para você, dá um gelo. Ou
no trabalho, na reunião do trabalho, você tem ideias muito legais que poderiam ser colocadas ali e você de repente se priva de dar aquela opinião com medo do que vão achar. Então a fobia social, a timidez, é um tipo de manifestação da ansiedade generalizada. Outra manifestação da ansiedade generalizada é o pânico. O que é o pânico? O pânico é quando você, preocupada demais com as coisas que tem por acontecer, começa a ter uma sensação de medo nítida e com frequência você não sabe nem medo do que. Quem aí já teve essa sensação? Coloca uma mãozinha aí, compartilha comigo. Quem já teve uma sensação de medo súbita? Você não sabe do que você estava com medo, mas a sensação é que ia acontecer algo de ruim. Você olhava para um lado, olhava para o outro. Você estava num lugar seguro, não tem nada de ruim por acontecer, mas uma sensação de medo te tomou. Coloca aí nos comentários, levanta a mãozinha, coloca aí, eu tive essa sensação de medo. Toma a percepção da realidade que te envolve. Levanta a sua própria percepção do problema. Com frequência a gente tem que caracterizar, detalhar o problema em 80% do tempo e 20% você acha a solução se você descrever o problema com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais sobriedade. Por quê? Vamos falar a verdade, ninguém resolve um problema que não tem, não é? Se você não reconhece que você sofre pela preocupação e pelo medo, muitas vezes vestida numa carapuça de não, isso é normal, meu pai era assim, minha mãe é assim, eu que não vou tomar remédio, remédio é coisa de doido, eu que não vou procurar terapeuta, psicólogo, terapias, liberação de traumas, é coisa de gente fraca. E aí você permanece 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos sofrendo de ansiedade. E em média, as pessoas sofrem com ansiedade 3 a 5 anos antes de procurar um tratamento, antes de ter um tratamento efetivo que realmente resolva o problema. Então, olhe para isso na sua vida agora de forma mais detalhada. E você, principalmente você que levantou aí a mão e que falou oi, obrigado, que sim, que já sentiu essa sensação de medo, e todos vocês que estão aqui, que sentiram essa sensação de medo em algum momento ou sentem com frequência, levanta aí na sua mente, já tornando isso um processo de autoconhecimento, qual foi o gatilho que te levou a ter essa sensação de medo? Você estava no seu trabalho, você foi chamado a atenção pelo seu chefe no seu trabalho, foi em algum momento aonde você desconfiou da sua esposa, do seu marido, da fidelidade dele? Essa sensação de medo veio quando o seu filho, adolescente, saiu à noite? Essa sensação de medo veio quando você precisou ir fazer uns exames de rotina? Quando uma vizinha teve um câncer, aí você ficou pensando, meu Deus, será que eu estou tendo isso? Qual foi o gatilho que te levou a essa sensação de preocupação e medo? Coloca aí nos comentários, por favor, qual é o maior foco da sua ansiedade? O que te traz mais sofrimento antecipatório, mais preocupação na sua vida cotidiana atual? Essa resposta é muito importante para você. Compartilha comigo aqui, materializa digitando, para que você tome consciência do que se trata do gatilho, porque através do gatilho a gente acha a causa. Mas antes de chegar na parte sistêmica e conduzir você num processo muito profundo de autoliberação, eu vou dar mais um pouco do parecer médico do que diz respeito à ansiedade. Ansiedade generalizada é aquela que você tem vários focos, tudo te preocupa, ok? Fobia específica é quando você tem uma sensação de medo nítida quando é exposto a algum estímulo, por exemplo, um lugar fechado, um elevador, um avião, uma barata, uma aranha, uma cobra. Você vê um vídeo com a cobra passando, um coró, tem gente que tem aquelas lagartas peludas. Só de falar, dá um certo medo, né? Lagarta, quem tem medo de lagarta, coloca aí. Mas é um medo apavorante, é um medo que a pessoa treme e, dependendo do foco desse medo, essa sensação de medo é tão grande que causa no organismo uma descarga de adrenalina, que é uma substância relacionada com a reação de fuga ou luta.
era para acontecer somente numa situação de risco real e iminente à sua integridade física. Se um assaltante chega e te mostra uma arma, tem que disparar o coração. Você está ali numa reação onde você vai fugir, onde você vai lutar, onde você está em perigo realmente. Você está na mira de uma arma, você pode levar um tiro. Se vê um cachorro bravo correndo atrás de você, se de repente uma carreta te fecha e você está num perigo de bater o carro e capotar e ter um acidente grave, é para ter descarga de adrenalina, que causa aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, então dá palpitação, falta de ar. Quem aí tem sintomas físicos? Coloca aí os sintomas físicos que você tem para você já ir tomando consciência. O que você sente? Tremor, às vezes sudorese fria na mão, a mão gela. Por quê? Porque o organismo, para te ajudar na fuga ou luta, acaba levando mais sangue para o músculo e diminui a circulação na pele. Porque o músculo precisa trabalhar, precisa de energia e oxigênio para trabalhar vigorosamente. A pele, com menos circulação, é até melhor, porque se o animal te morde, se você se corta ali naquela reação de salvação, você sangra menos. Por isso dá aquela palidez, aquela mão gelada, o rosto fica frio, gelado. Muitas vezes diminui, muitas vezes não, sempre na descarga de adrenalina diminui a circulação nas vísceras, causando náusea, diarreia. Quem aí, a Lima Cosmo, está compartilhando com a gente os sintomas físicos, sente fraqueza, dor no corpo, dá diarreia. Então esses sintomas físicos são sinais de que a ansiedade está te atrapalhando na vida. E quando esses sintomas físicos são tão intensos, e mais um sintoma físico que eu esqueci de falar, esse é geral. Quase todo mundo que eu atendo aqui no consultório tem esse sintoma. Dificuldade de concentrar, de manter o foco. Você está preocupado com o relatório que você tem que fazer. Mas a sua preocupação passa da normalidade, que não fazer ou fazer mal feito um relatório não oferece risco à sua integridade. Mas a sensação de medo vem tanta que você não consegue focar. Da mesma forma que se viesse um predador na sua direção, você não podia focar em nada. Você não podia olhar uma borboleta, você não precisava ler um texto enquanto o predador está vindo na sua direção. Você precisava ver várias coisas ao mesmo tempo, estabelecer uma rota de fuga, uma árvore para subir, um pau para se defender. Você tem que ver várias coisas, pensar muito rápido, então você não consegue focar. Hoje em dia virou febre esse negócio, eu tenho TDAH, doutor Dinho me falaram que eu tenho TDAH. Doutor Dinho, eu vi um vídeo na internet, eu tenho TDAH. Aí a gente vai, conversa, eu faço um diagnóstico e vejo, não, você não tem TDAH. Você tem ansiedade, você não consegue focar porque você está na pilha, você está extremamente preocupada com medo das coisas que tem por acontecer. Ninguém foca com medo. Então a dificuldade de manter o foco. Quem está tendo no dia a dia dificuldade de manter o foco, desempenhar uma atividade por 40 minutos seguidos sem parar, hein? Isso está sendo muito comum. Pensamento vem numa linha, antes de terminar já entra uma outra linha, um certo embaralhamento do pensamento tem acontecido em muitas pessoas decorrentes da ansiedade. E aí quando isso começa a acontecer, olha o que se passa. Essas descargas de adrenalina são interpretadas de uma forma negativa, porque quem é ansioso tem uma tendência a interpretar negativamente o que acontece. Então, se eu tenho ansiedade e meu coração começa a bater forte, eu começo a ter uma falta de ar, minha mão fica gelada, náusea, o que eu penso? Coloca aí nos comentários. Coloca aí, deixa eu ver. Eu penso, como o meu coração está batendo forte. Ô coraçãozinho bom, hein? Olha só que pulmão bom. É isso que eu penso? Se eu tenho ansiedade, na hora que eu tenho essas sensações físicas da própria ansiedade, eu penso o quê? Coloca aí nos comentários, por favor. Fábio Emanuel, meu querido amigão do coração. Fizemos segundo grau juntos, em Viçosa. Muito bom ter você aqui, meu grande amigo. Coloque aí nos comentários. A Sara está compartilhando com a gente. O amanhã me preocupa, principalmente a vida financeira. Aí penso que tudo de ruim pode acontecer. Então, vamos lá. Deixa eu ver se alguém vai acertar. Aí, ó. Boa tarde, Maria.
A Lima acertou. Lima Cosmo. Penso que vou morrer. É isso que acontece. Olá, Monize, nossa aluna do método ALV. Gislaine também acertou. Penso que vou morrer. Então, quando você, em decorrência desses sintomas físicos, tem uma sensação nítida de morte, que vai morrer, já pensa em ir para o hospital, isso se configura uma crise de pânico. E uma outra manifestação comum, além da ansiedade generalizada, o pânico e a fobia específica, tem até um tipo de fobia específica que a gente chama de ciúme patológico. A pessoa tem um medo apavorante de ser traída. E aí sempre está desconfiando que está sendo traída. E nós temos também o toque. O que é o toque? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. É quando pensamentos intrusos ficam martelando na sua cabeça. Especialmente te dando uma mensagem negativa diante de algo que está à sua volta. Tipo, sua mesa está desorganizada, você começa a ter uma sensação ruim. Enquanto você não organiza tudo, você fica mal. E aí aquele pensamento não se contenta depois que você arruma, não. Ele continua te martelando, aí você arruma de novo. Arruma de novo e aí você atrasa 20 minutos o seu trabalho. Ou você passa na porta, tranca, sai do carro, liga o alarme, anda um pouquinho, você sabe que você ligou, mas aquele pensamento fica te martelando. Ligou o alarme? Ligou o alarme? Você sabe que ligou. Aí você aperta de novo para dar uma conferida. Então são os toques de conferir, de simetria, de conferir, toques também relacionados à contaminação, né? Você lava a mão, fica com a sensação que ela está suja ainda e vai lá e lava de novo. Você limpa a mesa, limpa a cozinha, vai lá e limpa de novo, e de novo, e de novo. São também sofrimentos relacionados à ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, e tem tratamento extremamente adequado e muito eficiente, inclusive, hoje em dia. Ninguém precisa sofrer de ansiedade. Anos e anos, como eu vejo. Eu atendo com frequência pacientes que chegam e falam que já estão em tratamento para ansiedade há 20 anos. Sendo que a ansiedade, ela pode ser tratada e ter cura em 1 ano de tratamento. 1 ano de tratamento você pode ter cura da ansiedade. Porém, para que você tenha cura da ansiedade, é necessário que você realmente trate as 2 causas da ansiedade. Então, existe uma causa aqui, que é uma causa química, que a gente trata com remédio. Então, é como os neurotransmissores eram para estar alinhados assim, né? Vou fazer uma analogia aqui. E no seu caso, ele está desalinhado. O remédio vem e alinha um conjunto de neurotransmissores que vai trazer uma redução daquela sensação de risco iminente, redução das descargas de adrenalina, vai abrir uma possibilidade da pessoa pensar mais positivo. E sobre a medicação? Quem está aí que toma medicação, coloca aí nos comentários. Dúvidas sobre a medicação? Qual medicação você toma? Coloca aí nos comentários. Vou falar um pouquinho do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso para ansiedade, né, e como psiquiatra é a minha lida do dia a dia, se baseia na redução dos sintomas de preocupação, medo, insônia, causados pela ansiedade. As medicações que a gente usa hoje em dia são muito seguras, não causam dependência, não diminuem memória, não engordam, ok? Porém, efeitos colaterais de qualquer medicação podem acontecer. E muitas vezes isso é imprevisível, porque é uma porcentagem pequena das pessoas que têm efeitos colaterais. Então, é obrigação do seu médico, que conduz o seu tratamento medicamentoso, te passar uma medicação que te faz bem e que não te faz mal. Ninguém precisa conviver com o efeito colateral de medicação. Se você engordou com o uso do remédio para ansiedade, a gente tem uma gama enorme de remédios que não engordam. É obrigação do seu médico trocar esse remédio. Se você teve diminuição da libido, do desejo sexual pelo uso do remédio, você tem que falar com o seu médico. Falar para ele, ó, tá ruim na questão da sexualidade lá em casa, meu marido já está reclamando, pô, né? Vamos mexer nisso. E
nós temos essa causa química que nós tratamos com remédio e nós temos uma causa emocional, uma causa emocional traumática. Porque, veja bem, se você está lá na reunião do seu trabalho, né, você vai apresentar o seu relatório de resultados, ou você vai apresentar uma estratégia nova para o seu cliente, para a chefia, vai estar fazendo uma venda, e de repente você começa a sentir palpitação, uma falta de ar, um desconforto, uma sensação que algo de ruim vai acontecer, uma agonia. O seu corpo está interpretando que existe uma sensação de risco, que não é real, porque não existem riscos que necessitem de reação de fuga ou luta numa reunião de trabalho, a não ser que seja, né, uma reunião de criminosos, né, que é onde tem uma arma em cima da mesa e um pode dar um tiro no outro, mas os trabalhos normais, não. Então isso nos indica que o sentimento de tristeza, de ansiedade, de medo que acontece ali na hora da ansiedade, na hora da reunião do trabalho, ou na hora que você vai ter uma conversa com alguém, é um sentimento adotado no passado. O sentimento de medo, de pavor que você tem, porque o seu filho vai fazer uma viagem. Poxa, qual que é a chance real de acontecer alguma coisa com ele? É mínima. Mas na sua mente e no seu corpo é como se fosse uma chance de um risco alto. Então isso significa que você adota sentimentos de medo, de preocupação do seu próprio passado, da sua própria infância, do seu período gestacional e também do transgeracional, ou seja, das gerações anteriores. Às vezes não foi você que sofreu um perigo muito grande na sua infância, entende? Mas às vezes foi seu pai, seus avós, seus bisavós, que tiveram situações de brigas, de desentendimentos, de alcoolismo. Você que fica apavorada com a questão financeira, medo de não dar conta de pagar as contas, né? E isso é epidemia hoje em dia. Se você mesma passou uma privação por falta de dinheiro na sua infância, isso está vindo de lá. Por quê? A não ser que você esteja numa situação muito grave, devendo agiota, ameaçada de morte, aí é outro caso. Mas poxa, se você tem aí suas contas para pagar, se você tem o dinheiro para receber, todo mês, no final das contas, você viu que nos meses todos passados você conseguiu pagar tudo, mas todo mês você sofre o pão que o diabo amassou ali de ansiedade, tem que fazer alguma coisa para melhorar. Esse sentimento não é daqui da agora, esse sentimento é lá de trás. Então se você passou privação na sua infância, é possível que você esteja trazendo de lá esses sentimentos. Se você viu o seu pai e a sua mãe brigar por causa de dinheiro, talvez você traga de lá esses sentimentos. Ou talvez o seu avô fez um negócio e perdeu muito dinheiro, o que refletiu uma pobreza na família nas gerações seguintes. Então, mesmo que não foi você que passou por uma privação, lá atrás teve uma perda financeira muito grande, o medo, a tristeza, a angústia, a preocupação, a vergonha da perda financeira que rolou lá atrás, fica rolando na sua vida cotidiana atual. Quando você precisa pagar as contas ou quando você vai receber o seu salário, sabotando a sua vida financeira. Então, os traumas causam ansiedade, pânico, meu Deus, sensação nítida de morte. Os exames estão todos normais, já foi no médico 10 vezes, toda vez o exame da parte física está normal. A pessoa sabe que não tem um problema grave, mas lá de dentro vem uma sensação de medo, estou morrendo, me leva de novo para o hospital. Ou, vou fazer mais exame. Então, esse sentimento vem de um trauma e hoje, aqui nessa live, a gente vai te conduzir em uma liberação emocional de traumas, aonde uma autoliberação, um autoprocesso muito poderoso,
aonde você vai entrar em contato com a origem da sua ansiedade. E diga-se de passagem, já que eu passei da parte médica e já estou aqui na parte terapêutica, na parte da autoliberação em si, diga-se de passagem, a figura paterna, o vínculo que você tem com seu pai, a imagem que você guarda do seu pai, é a imagem que você guarda da sua capacidade de se sentir seguro, segurança. Por quê? Porque no inconsciente coletivo da humanidade existe uma informação de associar o pai, o homem, à segurança. E aí quando você rejeita o seu pai por qualquer vacilo que ele deu, por qualquer trauma que tenha acontecido lá atrás, se você sente pena do seu pai, se você queria um pai diferente daquele que você teve, você rejeita a imagem paterna e rejeita a capacidade de se sentir segura, causando ansiedade. E a gente vai tratar isso nessa autoliberação de hoje também. Coloca aí para mim quais que foram as situações de medo que você já está conectando aí, que quando eu falo o processo já começa. Quais foram as situações de medo que você passou na infância? Talvez uma briga na escola, o colega te ameaçou, falou que ia te pegar lá fora e teve uma confusão lá fora. Talvez as surras que você levou na infância dos seus pais. Talvez o seu pai passou muito medo, foi ameaçado de morte. Ou talvez você tenha tido um tio, um avô que morreu assassinado. Suicídios muitas vezes trazem essas sensações de medo. A pessoa que suicida está com medo também, entende? Aquela informação você capta lá do passado. Coloca aí nos comentários qual que é a situação de medo que veio na sua mente agora. É um comando para o seu subconsciente já ir trabalhando. Aprenda a comandar. Aprenda a tornar consciente os mecanismos que eram inconscientes. É essa a filosofia da autoliberação. É essa a minha filosofia. É essa a filosofia do trabalho que eu realizo. E graças a Deus com excelentes resultados. Eu atendo pessoas que há muitos anos tratando ansiedade de várias formas e que se curam realmente quando a gente encontra o trauma. Coloca aí nos comentários como é isso para você. Enquanto isso eu vou ler outros comentários aqui. Dalciliones, toma Acerte, é de Barra do Garça. Seja bem-vinda, querida. Josi está comentando, tenho muito medo da escassez também. Creio que por causa do trauma de infância. Coloca aí, Rose. Qual foi o trauma de escassez que você já sabe que teve na infância? Compartilha, materializa, sem ter vergonha. A vergonha, a raiva, o medo e a pena te entrelaçam a bolsões informacionais da sua história familiar. Qualquer coisa que você tiver raiva, pena, ou medo, vergonha, você está atraindo mais do mesmo. Então quando você tem a coragem de colocar aí nos comentários, isso está acontecendo comigo, ou isso aconteceu na minha família, você compartilha com as outras pessoas, você tira no mínimo um pouco do sentimento de vergonha que você tem nisso. Assumir que aquilo está acontecendo ou já aconteceu é um processo de inclusão que já libera o entrelaçamento e a repetição, já libera sentimentos negativos. Então vamos lá. Medo de adoecer também, a Josi está revelando aqui, pois já perdi vários familiares, inclusive filhos. Fiquei com esse trauma. Realmente, Josi. Então, é necessário que você se liberte. Eu tive uma paciente que acompanhou a mãe dela, eu já contei aqui talvez várias vezes, mas como é muita gente, muito público, né? Muita gente nova por aqui que eu estou vendo, vou contar de novo. Ela acompanhou a mãe acamada por 5 anos e a mãe teve câncer de colo de útero e necrose de cabeça de fêmur. E 3 anos depois da morte da mãe, ela ficava tão ligada na morte da mãe, tão revoltada com a morte da mãe, tão sem aceitar a morte da mãe, que ela criou para si o mesmo destino. 3 anos depois ela desenvolveu câncer de colo de útero e necrose de cabeça de fêmur, igualzinho da mamãe, no mesmo lado. Até a imagem radiológica era parecida. Olha como é a mente humana. A gente está falando aqui de capacidade de cocriação da realidade, tá, gente? Lei de atração. Que em vez de atrair objetivo, você começa a atrair imagem dos seus traumas. Então bora liberar isso. Vamos lá. Desapega. Tá na hora. Sara, medo de morrer e deixar meus filhos. Muito possivelmente você teve aí para trás alguma morte precoce de um pai ou de uma mãe, de algum antepassado seu aí que morreu precocemente e deixou os filhos em sofrimentos. Faz sentido? É sabida essa história?
E mesmo que não seja uma história sabida, tá, gente? Você acessa as histórias não contadas, principalmente essas que mais causam o emaranhamento quântico com essas informações negativas. Tiago, querido, compartilhando aqui. Vi minha mãe chorando por falta de recursos financeiros para comprar o básico, alimentação. É isso aí. E liberando isso, ou seja, e o que é liberar? É quando você torna sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo em um sentimento de aceitação, de concordância, de agradecimento. Thelma. Cléo Almeida. Então vamos lá. Quem aí vai fazer a autoliberação aqui comigo? Vou colocar logo a música, que eu quero dar pelo menos uns 10 minutinhos aí pra gente ter uma partilha de como foi a experiência. Quem vai fazer comigo? Quem já fez alguma vez? Coloca aí nos comentários como foi essa experiência para você. Como foi a sua experiência de autoliberação? Quem nunca fez, coloca aí, nunca fiz. Quer que eu explique como é que vai ser? Coloca aí nos comentários. E também me dá um feedback sobre o som. Se tá bom o volume da música. Se você quer que aumenta o volume da música, ou você quer que abaixe o volume da música, se tá agradável, se você consegue escutar a música e a minha voz. Nossa, que legal, tem muita gente que nunca fez. Sejam bem-vindas a uma experiência extraordinária. Quem já fez, compartilha como foi para você. É o seguinte, Lúcia, sim, explica por favor. Deixa eu explicar como que vai ser então. Durante os próximos 8 minutos aproximadamente, você vai precisar estar em um lugar onde ninguém vai te incomodar, onde você não vai ser interrompido. E você vai precisar ficar sentado de olhos fechados, semelhante a uma meditação guiada, onde eu vou te conduzir num processo, aonde a gente vai fazer uns exercícios de respiração, de relaxamento, e você vai ampliar assim a sua capacidade intuitiva de acessar essas informações do seu passado e do seu passado familiar. Até do período gestacional muitas vezes vem informações. E então, depois do relaxamento, a gente vai olhar para a ansiedade na sua vida. Pânico, ansiedade, o que é que te preocupa muito em sua vida atual. E dentro do processo fica revelado o trauma do seu sofrimento quando criança, ou do sofrimento do seu pai, ou avós, ou bisavós que sofreram. Eu vou te fazer a pergunta: quando foi que você sentiu esse medo pela primeira vez? Ou quem da sua família sentiu esse mesmo medo diante daquilo que você sente medo? Tiago dos Santos, obrigado pelo feedback aí, amigo, pelo testemunho. É nosso aluno do método ALV e já está compartilhando aqui que na primeira semana ficou livre das crises de ansiedade. Parabéns, parabéns, tamo junto. E agora, e aí, entrando em contato, você vai estar de olhos fechados, você vai entrar em contato com as suas, com esse trauma, ou seja, uma situação que traz muito medo do passado. E você vai se libertar, você vai reconhecer que aquilo te fez sofrer e que você está sofrendo com isso até hoje, e você vai se desapegar de lutar contra aquela imagem mental. Você vai dizer palavras, frases, expressões que eu vou conduzir, que vão reprogramar o seu coração, o seu subconsciente, a sua mentalidade co-criadora da realidade. Seu driver de co-criação vai ser reprogramado hoje. Então, bora lá. Sente-se confortavelmente, relaxe, feche os seus olhos
Respire profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração, sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Você desapega de controlar os seus pensamentos, de dar sequência, e você simplesmente, gentilmente, solta ao ar os pensamentos que vêm, como se fosse um balão, e lentamente uma brisa suave vai levando esse balão com o pensamento, e você imediatamente volta toda a sua atenção à sua própria respiração, ao ar que entra e sai dos seus pulmões. Você se permite perceber a trajetória do ar nas suas vias respiratórias, os movimentos do seu tórax, abdômen. Você se solta no processo. Você leva agora toda a sua atenção aos seus pés, permitindo gentilmente que os seus pés se relaxem e se repousem sobre o chão. Você permite relaxar as suas pernas, coxas, quadril, abdômen, coluna lombar. Todo o seu tórax se relaxa. Você sente dissolver pontos de tensões em suas costas. Você permite relaxar os seus ombros, braços, antebraços, mãos se relaxam. Você permite relaxar a musculatura do seu pescoço, face, todo o seu corpo se relaxa. E respirando profunda e lentamente, com a disposição sincera de ter paz em sua vida, com a disposição sincera de ter uma vida mais leve, mais alegre, acreditando na providência divina que sempre traz as informações que você mais precisa. Você se dispõe agora a olhar a sua vida cotidiana atual, no que diz respeito às suas emoções. Quais são as circunstâncias atualmente que te fazem sentir preocupação excessiva, medo, angústia, tristeza? Qual o contexto do seu cotidiano atual te faz sentir que o pior vai acontecer? Olha a ansiedade que já tem te feito sofrer há tanto tempo, acontecendo em sua vida. E diga em voz alta: eu cansei de sofrer. Diga sentindo como verdade no seu coração: eu não aguento mais. Diga: eu quero me sentir seguro, segura. E para isso, eu estou disposto a fazer o que tem de ser feito, a ver o que precisa ser visto. E assim, você abre o seu subconsciente para acessar, a partir de agora, de onde vem a sua ansiedade, quem foi que viveu medos semelhantes aos que você vive hoje, ou qual foi a situação da sua infância que você passou um grande medo. Talvez não tenha sido uma, talvez tenha sido várias, talvez tenha sido na criação que você teve, onde aconteceu violência, agressões. Veja, permita-se ver na sua tela mental qual a cena da sua própria história ou da história familiar da qual vem o seu medo e ansiedade atualmente. Se permita olhar para essa cena. Veja os detalhes da cena, o local onde a coisa aconteceu, as pessoas envolvidas. Perceba que o sentimento de medo que você tem aí é o mesmo que você sente no seu dia a dia, e que desse
trauma, você acaba sofrendo consequências. Mas com o desejo sincero da sua própria cura, você olha para essa cena, nos detalhes dela, especialmente olha nos olhos das pessoas envolvidas, talvez a pessoa que te agrediu, talvez o familiar que sofreu, e você diz: eu sofri muito com isso. Diga em voz alta: foi muito difícil para mim. Isso, de olhos fechados aí, visualizando a cena, reconheça que doeu. E diga: eu sofri com isso a vida inteira. E sofro até hoje. Sentindo ansiedade no meu dia a dia. Mas eu não aguento mais sofrer. Então eu desisto. Respire profundamente, puxando pelo nariz e soltando pelo nariz e pela boca. Talvez até curvando a cabeça para frente. E repita: eu desisto de lutar contra isso. Eu desisto de mudar o que aconteceu. E para que eu tenha paz no meu coração, para que eu tenha segurança em minha vida, eu concordo com tudo do jeito que foi. E vejo que no essencial nada foi perdido. Eu sobrevivi, eu ganhei vida e hoje estou aqui. E posso ser feliz em minha vida. Veja o que acontece quando você desiste de lutar contra e humildemente permite que esse fragmento da sua história, da história da sua família, pertença. Perceba o alívio que vem e diga a todas as pessoas da cena: eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada, muito obrigado. Perceba o que muda na face das pessoas. Perceba o que muda na cena. Quando você desiste de lutar contra ela, aceita, concorda e agradece tudo do jeito que foi. Perceba que até fisicamente desce um peso das suas costas. Perceba o alívio que te dá no corpo e na alma quando você humildemente desiste de lutar contra o que não pode ser mudado, recebendo a realidade como é, tal qual Deus a deu, e trazendo com você esse alívio e essa paz. Você vem voltando aos poucos pro aqui, pro agora, e lentamente, ao seu tempo, poderá abrir os olhos e trazer com você o seu feedback. Como foi a sua experiência? Como foi para você a sua experiência? E compartilha comigo qual foi o trauma revelado hoje nessa autoliberação, e principalmente como você se sentiu após.
Você teve alívio? Sentiu que aliviou? E aí o seguinte, nós, eu e meu time, estamos fazendo um trabalho que eu estou gostando bastante, que é um trabalho mais íntimo, mais de perto, que são sessões de diagnóstico e direcionamento comigo, em uma chamada de Zoom. Ao depender do seu perfil, ao depender da minha agenda, essa chamada de Zoom é coletiva ou individual. É uma chamada de Zoom gratuita, onde você vai me explicar o que está acontecendo na sua vida, qual é a área bloqueada, e eu vou te dar um diagnóstico a respeito do que, do ponto de vista traumático, qual trauma você precisa liberar. E nessa sessão eu vou te explicar como fazer isso. E obviamente vou te apresentar as opções que você tem para estar mais perto de mim, nos nossos cursos, nas nossas mentorias. E se você quer realizar comigo essa sessão sem compromisso, gratuita, uma chamada de Zoom, coloca aí nos comentários ajuda, coloca a palavra ajuda para receber a minha ajuda, gratuita. E aí vai chegar no seu direct um link onde você vai se cadastrar. Você vai se cadastrar, colocar seu nome, vai responder algumas perguntas para eu te conhecer melhor. E através dessas perguntas e através do contato que você vai deixar lá, a gente vai agendar com você essa sessão de diagnóstico e direcionamento nas autoliberações. Eu amo fazer as lives aqui, mas como eu já entrego conteúdos, aulas, mentorias através do Zoom, eu acho muito agradável poder olhar nos olhos de vocês. Eu acho muito agradável, muito mais do que um texto, que é o que eu consigo aqui de vocês, você pegar e me falar, Dr. Jim, isso está acontecendo na minha vida. Até porque cada pessoa tem um trauma diferente. A maioria dos traumas se repetem, mas a maioria das pessoas tem traumas diferentes. Então, essa abordagem personalizada que eu faço nessa sessão estratégica gratuita, que eu faço nos meus atendimentos, se você quer realizar uma sessão comigo de liberação emocional de traumas, onde eu vou te ajudar, você também pode agendar com a minha secretária. Se você tem ansiedade, se você não está satisfeita com o seu tratamento, se você percebeu que pelo menos 80% do seu sintoma de ansiedade não foi embora, seu tratamento está mal feito. Em 2 ou 3 meses de tratamento, um tratamento adequado tem que eliminar 80 a 90% dos sintomas de preocupação excessiva, medo, crise de pânico e sensações angustiosas. Se você já está há muito tempo tomando remédio e não tem esse resultado, algo tem que ser feito, e eu estou à sua disposição também como médico psiquiatra. Você pode ir no link da minha bio, ou digitar aí atendimento. Se você digitar atendimento, você vai receber um link no seu direct, que você fala com a minha secretária. Ela vai te explicar como que faz para você ter uma consulta comigo, para eu manejar a sua medicação como médico psiquiatra, ou para eu te conduzir num processo de liberação emocional de traumas. Não aguento mais, a Sônia está compartilhando aqui com a gente. Eu preciso muito me curar. Parabéns, Sônia. Parabéns. Eu não aguento mais, e por isso eu conduzo essa fala dentro da autoliberação. É um pré-requisito para o ser humano se curar. Por quê? Porque liberar trauma não é fácil. Conta para mim aí. Foi fácil olhar para esses traumas que apareceram aí? E compartilha qual que é o trauma que apareceu. A gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui. Simone está compartilhando. Foi difícil agradecer meu pai. Tá vendo? Foi difícil. É difícil. Liberar trauma é difícil. E se você não estiver cansada já de sofrer no seu dia a dia, você chega lá na frente do trauma e não faz o que tem que ser feito. Por isso eu reprogramo o seu subconsciente dizendo no meio do processo: eu estou disposta a fazer o que tem que ser feito. Então você tem que ver no seu coração aí, se você cansou mesmo de sofrer, você está disposta a fazer o que tem que ser feito, que é liberar do trauma. Por quê? Porque, entre aspas, é um perdão que você tem que dar e, poxa, isso é difícil. Vó Dalci foi curada da ansiedade. Manda um beijo para ela. Beijo, vó Dalci.
JV GR1 está comentando aqui. Simone, obrigado, doutor. Simone está falando, estou em lágrimas. Que bom, Simone. Agora a pergunta que eu te faço, Simone, é: sentiu alívio no final? Sentiu leveza? Sentiu tranquilo? Porque é essa reprogramação que a gente faz. A gente tira uma imagem de dor, sofrimento e coloca uma imagem de honra, de agradecimento, de aceitação, de contentamento com a vida do jeito que foi e que é. Uau! Fala-se tanto em gratidão hoje em dia, é mais ou menos isso. Lima Cosmo. São muitos anos de sofrimento, sem nem saber o que era. Tá, Lima, é o seguinte, são muitos anos do seu sofrimento, mas dentro do processo eu dou um comando para você entrar em contato de onde você adota ele. A gente concluiu que a sua sensação de medo e preocupação é incongruente com o contexto. Porque se você tiver numa situação de risco, tem gente ameaçando que vai te matar, é para você sentir medo. Tem um leão vindo na sua direção, é para você sentir medo. Mas agora, se você vive um contexto onde você está no seu trabalho e sente medo, é sinal que esse medo vem de outro lugar. Aí eu dei o comando para você ir lá nesse lugar, que é surra da infância, é gente que passou perrengue lá para trás. É sua mãe, seu pai, pai batendo na mãe, muito comum. Sara está compartilhando. Não foi fácil olhar para as agressões, as injustiças. Parabéns, Sara. Não foi fácil. Conseguiu sentir alívio no final? Sara, compartilhei. Sônia, apareceu o trauma dos meus avós que largaram minhas avós. Meus avós que largaram minhas avós. Ó, dos dois lados, hein? Sofrendo na escassez sozinha com os filhos. E meu falecido pai sofrendo. Olha só que interessante. Eu não sei se foi você, Sônia, que comentou lá atrás, mas alguém comentou lá atrás que o maior medo era de morrer e deixar os filhos na escassez, na dificuldade. Esse tipo de trauma causa esse tipo de medo. Josi, ainda não consegui liberar, me sinto culpada por ter detonado minha saúde por causa de um trabalho que veio ansiedade. Josi Ferreira, querida, o que acontece? Aqui é uma live, né? Onde eu estou dando o meu melhor, com certeza aqui. Porém, é um nível de conteúdo onde a turma é heterogênea. Tem muitas pessoas que nem nunca ouviram falar do que eu estou falando aqui. Então eu tenho que sempre nivelar, falar o básico novamente. Mas se você quer aprofundar nisso, você quer a minha ajuda nisso, se você quer fazer parte, ser minha aluna no método ALV, por exemplo, extremamente acessível o método ALV, comenta aí ALV, coloca essas 3 letrinhas, que é o método Autoliberação para a Vida, que você vai receber uma aula gratuita no seu direct, para você assistir essa aula gratuita, e lá, se você quiser, você vai entrar e ser minha aluna por 1 ano no método ALV. Aí sim onde a gente aprofunda. Inclusive ontem à noite nós tivemos uma sessão com os meus alunos do método ALV, ao vivo pelo Zoom, foi fantástico, espetáculo. Simone está compartilhando que sentiu leveza no final. Então, check, fez o que tem de ser feito, parabéns. É só repetir, porque conceitualmente, cada vez que você faz uma autoliberação, você reduz mais o seu entrelaçamento com o trauma e você libera mais a sua vida. Então, é um dos recursos que a gente usa no método de autoliberação é a repetição. Vou deixar a live gravada. Quem perdeu alguma parte da live, assiste de novo. E quem quiser repetir a autoliberação, repita. Quanto mais repetir, mais libera. A Sônia. Cresci com meus pais sempre com medo de falar em dinheiro. Meu pai trabalhava muito e minha mãe economizava. Era muito brava, fria, raivosa. É isso que você tem que liberar, amiga. Ruby Vidals. Sabe quando você se vê morta em vida? É assim que eu me sinto. E são tantas coisas que eu nem sei dizer quando foi que tudo começou. Tão emaranhado em minha mente. Ruby, querida, quando você vive isso, e eu vivi 5 anos de depressão no começo da minha carreira, o último ano da faculdade, 2004, 2005,
eu vivi, tomava remédio, melhorava um pouco, fazia terapia convencional, melhorava um pouco, mas eu só me curei mesmo quando eu me liberei do trauma que causou aquela depressão. E quando a gente está em depressão, ou quando a gente tem ansiedade, a gente tem uma sensação de condenação, de que nada do que fizerem poderá mudar. Então, acredite, você pode sair disso. Queira ardentemente, faça por onde. Beleza, turma? Então, se faz sentido para vocês se aproximar de mim, desse meu conteúdo, link da bio, clica lá, fala com a minha secretária se você quiser um atendimento individual comigo. Assista os nossos conteúdos gratuitos aqui nas redes sociais, tem bastante coisa aqui no YouTube, autoliberações várias. Conte comigo, se aproxime mais, beleza? Ó, beijo no seu coração. Tenho um paciente para atender agora e façam o que tem de ser feito. Acreditem, vocês podem ser felizes. Coraçãozinho, Dr. Jim. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Até.